Então, bem-vindos. Esse é o episódio 2 do podcast Pode Lavanderia Sem Franquia. Eu me chamo Thiago Ayub, eu sou o criador do método Lavanderia Sem Franquia. Eu me chamo Fábio, também faço parte do Lavanderia Sem Franquia. Vou deixar vocês dois se apresentarem. Vamos lá. Oi, gente, eu sou Juliana, sou aluna da Lavanderia Sem Franquia há mais ou menos 5 meses, vai. Legal. Éder, aluno. 4 meses sendo aluno e 1 mês como proprietário. Legal. Show de bola. Então, a gente tem um mês e um pouquinho só de tempo de lavanderia aberta. Isso. Com o resultado, eu não vou falar sobre resultado, mas eu vou falar que o resultado, ele tá acima da nossa expectativa. Mais de 10% acima da nossa expectativa do primeiro. Agora, quando a gente fala de uma lavanderia do tamanho de vocês, né? Que a gente não estava esperando por isso, tá um pouquinho acima de 10% da expectativa, tá? Mas depois a gente vai falar sobre isso. E uma coisa legal é entender, não sei se vocês podem falar, mas em que vocês trabalham primeiro e depois. Como que vocês decidiram, por que vocês decidiram entrar no ramo de lavanderia de autosserviço, né? Sai de um ramo, então vamos lá, fala pra gente. Eu sou profissional da área da saúde, eu trabalho numa unidade básica de saúde, eu sou psicóloga. Trabalho 8, 9 horas por dia. E a ideia é sair do CLT, né? É o que a gente queria desde sempre. Pensar outras estratégias. Nós trabalhamos numa mesma empresa, que também é preocupante se acontece alguma coisa, né? O Éder trabalha mais na área administrativa, então ele trabalha 12, 13 horas por dia. E a nossa ideia é ter uma outra fonte de rendimento onde eu também pudesse sair um pouco e ficar mais de stand-by, ficar, né, fora um pouco do CLT, pensando nesse lugar. E aí a gente foi atrás, começou a pesquisar, usamos uma lavanderia numa viagem, gostamos do serviço, achamos que tinha um ramo aí a ser investido, fomos olhar no nosso bairro, vimos que tinham muitas lavanderias no nosso bairro, fomos conversar com as pessoas que usavam lavanderia e a gente achou que era um excelente negócio, fizemos várias reuniões com franquias e não gostamos das propostas, dos investimentos e conhecemos daí o Lavanderia Sem Franquia e por sorte tivemos uma reunião na semana que a gente tinha conhecido vocês. Vocês tinham feito um momento, um meet para conversar com possíveis interessados, o Éder sabatinou o Thiago até e no dia seguinte a gente fechou e foi o melhor investimento. E você, meu querido amigo, fala pra gente o que você faz. Eu sou Éder, trabalho no setor de recursos humanos. E aí já é pensando num pós-aposentadoria, né? Que vai levar alguns anos ainda, mas que sabemos que não é um desafio fácil viver só da aposentadoria. Então, a gente fica com medo, né? Se antecipar, começar agora já uma construção para esse futuro, né? Então, foi entre outros setores que poderíamos ter investido. Vocês pensavam em investir em o quê? Fora a lavanderia de autosserviço. Chegaram a pensar em outra coisa? Tem Airbnb, outros segmentos, mas que hoje, nessa construção para fazer hoje, precisaríamos ter essa conciliação entre o que dá para continuar nos nossos trabalhos e conciliar com alguma outra coisa, né? Então, é uma primeira lavanderia, é aprender com os erros, ajustar tudo. Ainda é um teste, né? É um teste. Ainda é um teste. Mas eu vou falar pra vocês, ó. É um teste pra vocês. Pra mim, eu tô falando de verdade. Isso aqui não é porque tá no podcast, tá gravando, não. Eu só falo essas coisas. Não vai ser um teste durante muito tempo, não. Acho que daqui a uns 2 ou 3 meses vocês vão estar seguros que vocês precisam tomar, dar mais foco nisso. E aí, quando eu vi isso aí, porque ninguém tinha me falado do resultado do primeiro mês, numa circunstância que tá de novos, eu ia começar a enxergar de uma outra forma. Eu pensava que não tava uma coisa assim
tão boa como eu tô vendo aí. Vocês podem não achar esse resultado bom, É. mas eu sei que é. É porque daí o Fabrício Eu fala já isso. vi isso milhares de vezes. É? Eu já vi isso. Cara, se prepara. Se prepara, porque Então, talvez assim, daqui a colocar mais 2 anos. A gente tá. E a gente. É que a Vai ter gente outra fica unidade lá, olhando. cara. Tem que abrir outra unidade. A gente ficou, né? É claro que você fica com essa coisa de sempre querer mais, né? O que a gente tem percebido é isso, assim, a gente precisa estar lá todo tempo, porque as pessoas que usam, a maior parte das pessoas que estão usando o nosso serviço são clientes de primeira vez, são pessoas que não têm a mínima noção, assim, e as pessoas precisam de orientação, assim, Sim. né? Várias coisas que a gente não achava que ia acontecer, né? Que assim, a pessoa colocar pagar a lavadora e, na verdade, querer secar, ou vice-versa, achar que a mesma máquina lava e seca, coisas... Achar que tem que pôr produto. Exatamente. Esses dias eu tive que chamar o Fabrício correndo, porque a pessoa colocou sabão e amaciante lá, tipo, coisas que, né, é isso, assim, os nossos clientes, eu acho que 80% dos nossos clientes são clientes de primeira vez, assim. Não, ele só me acalmou, né, porque o nosso desespero vai acontecer alguma coisa com a máquina, né, o Fabrício, no nosso caso... Aí aconteceu alguma coisa com a nossa máquina, né? Eu não consigo. A hora que eu entrei na loja, que eu vi o potão de amaciante, o saco de 2 quilos de sabão em pó. Aí eu falei, não, mas vocês colocaram? Não, a gente colocou e tal. Daí na hora, assim, E entrei em sabia que contato na com os escolha meninos. dessa máquina, nessa finalização de local, o João, ele perguntou pra mim, né? E aí, qual máquina a gente vai usar lá, né? Aí eu pedi pra ele alguns dados, eu falei, usa esse equipamento específico, porque ele vai ter problema com isso. Então, talvez vocês não saibam, eu não vou falar a marca, mas o equipamento que a gente definiu foi porque a gente sabia que é uma área que tem potencial, mas que era muita gente nova, e se fosse outro equipamento ia ficar travando o tempo todo. E aí, falou, não, trabalho o dia todo. Falou, essa galera não pode estar lá, vai dar pau, ela tá atendendo alguém, né? E aí ela não vai conseguir ir lá, não vai. Então, esse equipamento hoje no Brasil é o único que não trava quando você coloca esse produto. É impressionante. E assim, Ele é muito bom. a expectativa de vocês em relação ao investimento, né? A gente sabe que hoje tem para fazer com franquia, tem uma barreira para lavanderia sem franquia totalmente diferente, né? A barreira é muito menor. Quanto vocês investiram, né? Se vocês estiverem confortáveis de falar, quanto vocês investiram para abrir a lavanderia sem franquia de vocês? Tu fez essa conta de lápis antes de tudo? Foi. Se você quiser, ele tem planilhas de todos os... assim, Ele tem o dashboard próprio dele ali, né? Talvez por algumas comodidades nossas, o que nós havíamos planejado no início extrapolou um pouco, mas foi para questões de segurança, principalmente em minha, que algumas persecuções minhas, né? Meu pai sempre teve comércio, né? E meu pai muito sábio, perdi ele em 2018, mas ele muito sábio, ele sempre falava, em São Paulo, o que pode ser roubado, será roubado. Né? Então, assim, alguns pontos de segurança, né? Desde fiação até o fechamento da porta, a estrutura, tudo isso foi um desejo nosso. Então, se não fosse isso, teríamos suprido aquele orçamento inicial, né? Então, hoje, uma lavanderia igual a nossa, com as 3 máquinas, já uma quitada para chegar, chegou nos 200 mil. Mas aí com alguns detalhes nossos, como eu falei. Sim, nossa, cuidados. Passou muito, hein, cara? 200 mil? Muito. A gente teve alguns problemas. Nós tivemos uma questão da estrutura elétrica, né? Que o imóvel que nós, apesar do local ser bom. Onde foi que vocês gastaram mais, assim? Porque com 2 máquinas hoje a estruturação elétrica, sei lá, se sair 20 mil reais, mais uns 30 mil pra arrumar uma coisa, daria ali em torno de 120 mil. Tu gastou 200 mil? Chegou nos 190 e poucos mil. Tem gasolina aí, o teu tempo envolvido também? Não só? Não, assim, ó, teve uma questão de mão de obra. Nós tivemos um desafio muito grande lá com
a dispersão do esgoto, É. porque o imóvel ele tem um declive, então nós É mais baixo que o... É, mais baixo. tivemos que fazer toda a Então, questão tudo hidráulica isso alta, foi- um pouco antes de inaugurar. Tivemos um gasto, assim, e que foi graças ao o técnico, depois da instalação da máquina, Claudião foi lá, salvou a gente, olhou, e ele falou, O Claudião é técnico eu do não Lavanderia Sem falar as máquinas, não é qualquer técnico que vai instalar. Aí a gente ligou chorando de novo. Eu, né? Sempre eu chorando. Pro Fabrício, pelo amor de Deus. Aí ele falou, calma, eu vou falar com o Thiago, a gente vai mandar um técnico que vai entender, que vai... Que aí pega a umidade e tudo, né? Aí eles... O Fabrício falou pra gente que o que a gente passou na obra, ele quase não vê em todos os alunos do Lavanderia Sem Fronteira. O que aconteceu com a gente, assim, foi surreal, assim. A gente teve que colocar 3 vezes pra frente, assim, a nossa inauguração, porque a gente teve muitas questões ali naquele Adequações ponto, ali. né, da adequação do ponto. Sim. E os meninos suportando ali as nossas angústias, ajudando a gente, né, assim, a chegada do Cláudio foi vital, porque daí quando o técnico vai lá, ele olha, aí ele diz, ó, se eu tivesse vindo antes, porque ele vem de Manaus, né, Sim. deu uma sorte de ele estar por aqui e tal. Vocês fazem meus técnicos abandonarem as minhas unidades de lavanderia. Isso, que eu tenho só 11, exatamente. pra me deixar 11 lavanderias sozinho. Vocês falaram do Fabrício, falaram do Claudinho, que o Fabrício, ele é um gestor dentro da Lavanderia Sem Franquia, ele é um gestor. E o Cláudio é um dos técnicos da Lavanderia Sem Franquia. O Rodrigo é o técnico remoto, o Cláudio é o técnico local. Mas a gente também precisa lembrar da Gabizinha. Sim, Gabi, Que ela é todo líder de grupo. suporte. Aliás, Todo todo o grupo. pessoal, né? A gente tem uma equipe de suporte e equipe técnica que recebe um treinamento maciço na nossa base, assim como o Fabrício, né? Dentro da lavanderia. Hoje o Fabrício, ele Sim. dá esse suporte tão qualificado porque ele recebe um treinamento, né? A gente tem ali uma rotina de treinamentos e todo mundo tem uma hora certa de intervir. Por exemplo, na adequação de ponto, técnico O remoto. João. O João é incrível. Análise de local, né? Fabrício, eu que fico desejando da brincadeira. A Mas vitória, né? eu que entro na parte do na tráfego. documentação. Então, Sim. quando a gente apertar o botão, se prepara para pôr a quarta máquina. Eu tô falando isso porque tem um negócio que fala que gestor de tráfego aperta botão, né? E isso incomoda ele. É por isso que eu falo que ele aperta o botão. Você aperta o botão. Então, quando eu apertar o meu botão, vocês vão Você colocar vai- a quarta máquina. Olha lá ele, olha lá ele. É estranho. E na hora porque assim, na hora que tá tudo bem, na hora do projeto, aquela empolgação bacana, mas e a hora que começou os problemas? Nossa. Aliás, eu queria perguntar pra vocês já faz um tempo, quem que teve a ideia e quem convenceu quem pra entrar no ramo de lavanderia? Ela, né? Eu tive a ideia. fácil? E como foi Pro você já Fábio, falou. pro Fácil, pro Éder, nada é fácil. O Éder, ele precisa ser convencido com números, assim, ele precisa ser... Ele é controlador de custos, ele trabalha com folha de pagamento, então ele é o cara do número, assim, né? Sim. Você precisa... E aí, ele viu lá, ele viu a movimentação, e daí a gente falou, isso aqui aparentemente é um ramo que vai dar dinheiro. Só que a gente não olhava para isso. Eu tenho familiares que usam, meu irmão é um cliente há 3 anos, e ele tem lavadora e secadora na casa dele, mas ele não usa. Ele mora longe da gente, né? E ele usa, e inclusive ele já levou acho que 20 ou 30 apartamentos do prédio dele para lavar ali, onde ele lava, porque meu irmão só usa isso, assim. Ele tem vários cashbacks, ele tem uma franquia que tem lá perto da casa dele e ele usa. Então eu sabia que ele usava, mas a gente nunca tinha usado esse serviço, precisou na viagem, então fomos olhar. Quando a gente desce no nosso bairro e que a gente começa a contar, olhar e conversar com as pessoas, daí você fala, não, realmente tem uma razão porque tem 50 mil coisas disso à toa, não é, Sim. né? E sempre movimento, sempre movimento. Então, aí eu comecei a dizer pra ele, olha, acho que é o nosso, Promissor. é o nosso ramo, né? Aí ele começou a olhar, começou a ver e começou a achar que faria sentido, assim. Convenceu. Aí foi, mas aí a gente começou a fazer algumas reuniões, ele não quis participar de nenhuma das reuniões com as franquias, mas daí com o Thiago ele foi, sabatinou o Thiago, aí pronto. Como é aí mais deu prático, certo. né? Ele já sabia que ele falou, eu acho que o Ed já pensou, pô, franquia, vou pagar taxa.
acha negócio que É não sei o isso, quê, é aí vai isso. fazendo cálculo. O homem é mais prático. É isso. E é mais prático, a mulher é mais Sim, emotiva, né? É isso. O cara não Inclusive, quer ó, gastar energia com coisa. eu tenho uma dica aqui para os casais, tá? Você que tá assistindo esse podcast, Confie quer nos seus maridos. convencer o seu marido ou você, marido, convencer a esposa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o Instagram, digitar Lavanderia Sem Franquia, seguir a página e vai curtir do celular dele, tá? Ou dela. As 3 primeiras postagens do Lavanderia Sem Franquia, inclusive a gente está realizando agora, dia 20/11, a Mega Black Friday insana do Lavanderia Sem Franquia, que vai estar absurdo, né? E aí ele vai começar a receber, ou ela vai começar a receber as nossas publicidades. Então você vai ter muito mais facilidade, conte com a nossa ajuda para isso. Olha aí o marqueteiro, viu como é que faz? Mas Tá é vendo? verdade. Assim. É isso. É. E funciona, viu? Funciona. Funciona. Bom, eu tinha que aproveitar esse podcast para falar um pouco sobre como que a gente, quais foram as motivações que me levaram a iniciar o Lavanderia Sem Franquia, né? Que quando a gente começou o Lavanderia Sem Franquia, a gente não imaginava que a gente ia ter tantos alunos, apesar de que ainda hoje a gente estava vendo as fotos, né, dos eventos que a gente ia como produtores digitais e como pessoas que enfim, né, nós somos ponta nesse ramo. E a gente lembrou que a gente foi para um evento, né, com 270 alunos, a gente foi para um evento e a gente foi muito feliz, né? Comemoramos muito, né? A gente tem 1.300 alunos que passaram por essas trajetórias e alunos que estão nessa fase inicial, que é a fase de vocês. Na verdade, não é mais fase inicial, já é a fase intermediária, né? Tem um bebezinho que já nasceu e a gente vai precisar ensinar esse bebezinho a andar, etc, né? E lá. E lá no começo a gente não buscava, a gente sabia como era importante as pessoas fazerem, então lá no começo, quando o primeiro aluno entrou no Lavanderia Sem Franquia, realmente a gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje. A gente não tinha uma análise tão forte como é hoje, né? Grandes empresas, elas falam da nossa análise para os seus colaboradores, quando conhecem a gente fala. A gente não tinha essa estruturação, essas pessoas que estão nesse lugar, mas a gente conseguiu montar a primeira unidade, conseguiu montar a segunda, a terceira unidade, e até que as pessoas começaram a voltar, depois de, eu acho que 50, 60 anos, as pessoas começaram a voltar e falar, cara, um ano depois eu tô aqui de novo, eu voltei, e a gente tá tendo sucesso com lavanderia de autosserviço. Aí isso começa a marcar a gente, né? Que eu acho que é a maior retribuição que a gente tem hoje, quando o aluno fala, eu estou tendo sucesso. Só que muitas pessoas começaram a dizer que estavam tendo sucesso também. E a gente via pessoas que continuavam entrando na franquia. E isso fez com que a gente melhorasse o que a gente queria mostrar para o outro. Porque é importante dizer que não é a franquia que é algo ruim, é a lavanderia de autosserviço gerida por um franqueador. Isso não é legal. Mas eu não estou falando que a franquia sei lá, da Ambev, a franquia da McDonald's é ruim. Eu nunca vou falar isso, né? Ou a franquia eu tenho um amigo meu que é do Shark Tank, que ele tem uma franquia de skate. Ele criou um método para ensinar a pessoa a andar de skate. Mas a franquia de lavanderia de autosserviço não te ensina nada, ela não ensina as pessoas quando tem um problema, quando bota muito sabão dentro da máquina, você precisa passar por uma sequência vai demorar 3 ou 4 dias, você já pensou com 2 máquinas, você passar 2 dias para resolver um problema, como que isso impacta a lavanderia de vocês? E isso foi crescendo, a gente foi vendo que muita gente tá tendo sucesso e que vocês queriam montar no centro da cidade, porque já tem muitas pessoas lá, e a ideia que tu teve, cara, de falar assim, não, se tem muita lavanderia lá, eu quero colocar lá. É a mesma ideia que todo mundo teve antes de ti. E é por isso que todo mundo colocou naquele lugar, porque uma pessoa montou, começou a ter gente lá, alguém viu, vou montar perto, aí falou, não, mas tem 2, por que não colocar uma terceira ali? E hoje tem 14 naquele... E a gente... Então, observa isso no Brasil todo. Então a gente vai, por exemplo, para Natal, todo mundo quer colocar na beira da praia. A gente vai para o Rio Grande do Sul, todo mundo quer colocar, Floripa quer colocar lá. Ou quer colocar nas áreas turísticas, ou quer colocar no centro, ou quer colocar... E as pessoas não pararam para perceber o tamanho de espaço que tem em áreas com qual vocês colocaram, que não tem lavanderia nenhuma. Agora, hoje vocês
talvez já tenham, não sei, né? Isso é uma pergunta. Vocês já pararam para olhar que existem milhares de áreas igual a de vocês que estão. Vocês já chegaram a encontrar outras áreas que são parecidas com a de vocês? Nós tínhamos 3, na verdade, né? 3 que eram áreas-alvo e essa foi a melhor naquele momento. Sim. Mas não que as outras Mas não, estejam é. descartadas. Até ali, né? A gente fica pensando nisso, porque o Éder tava falando isso agora há pouco, né? E ele já viu que você precisa se preparar, porque se a gente mais para frente não for abrir lá perto, alguém vai, porque alguém vai ver isso aqui, né? Alguém vai ver Vai. isso aqui e Porque espera, isso né? é Porque uma regra, praticamente uma regra. Poucos têm aquela a iniciativa, né, de começar. fazer isso, mas a hora que você abre, vem Alguém Você começa. desbravou o lugar. aí, desbrava o lugar e isso. aí vem os curiosos. E aí não tenho expertise, vou logo numa franquia aqui. É, vou botar é. uma franquia ali. Agora, uma parada que é legal. E não fiquem nesse- com medo, tá? Não fiquem com medo Não fiquem com de medo pessoas de que vão conhecer. chegar lá. Porque possivelmente não vai ser uma lavanderia sem franquia, que a gente já mapeou o local de vocês, a gente Exato. não vai montar lá. Uhum. Então normalmente vai uma Deixa pessoa pra ruim nossa mesmo. segunda, terceira. Vocês já aprenderam ali após a abertura de lavanderia? Vocês já Gente. tem problemas que vão acontecer até mais ou menos os 6 meses. Vocês podem assistir todas as máquinas, só tipo assim, não, após a abertura de marca X que tá falando sobre uma coisa que eu já vi na minha marca. Não precisa ver. Mas o restante, na pós-abertura de lavanderia, ele é meio que uma defesa a problemas que acontecem corriqueiramente. Então, eu, como um técnico também, dentro das minhas lavanderias, eu percebi que haviam problemas que acontecem com todo mundo e vai acontecer com vocês. Então, tem que assistir aquilo lá. Como vocês estão com 4.000 e pouco, que eu realmente estou impressionado agora, eu não sabia disso, tô falando pra vocês de verdade, tá? Quanto tempo. Eu sei que a gente fica toda hora no celular, Pois é. né? É aquele negócio, toda hora movimenta aqui também, ó. Acabei de receber uma notificação da minha Olha lá, também, tá vendo? Tá. né? A minha tá desligado, senão é assim. Se não, mas são 11. Não para. Mas eu tenho também uma coisa são pra 11. mostrar. Vamos Mas ver também aqui. são 11, caramba. Eu tenho essa aqui pra mostrar, ó, que são os depósitos que acontecem. Só os picos, Vai. né? Isso Isso aqui Isso aí é só só de hoje? Isso aqui Que é isso, Thiago? é só de hoje. É só de hoje. Só de hoje? Mas é das 11 daí. É. Então tá bom, né? Aí, dá pra ver, aí né, que que vai ter. delícia, né? Que delícia. Pim, pim, pim. Tem umas 40 aqui, né? De hoje 11, né? Tá uns 3 ou 4 pra cada um. Tá bom, né? E assim, quanto tempo hoje vocês estão dedicando? Vocês estão conseguindo conciliar? Não tá algo muito pesado? Eu sei que no começo é mais desafiador, a gente precisa dar mais atenção até o negócio começar a tracionar mais, né? Por exemplo, o cliente ajudando outro cliente. Para ele ajudar, ele já tem que conhecer, né? Então esse conhecimento tem que ter Tá partido de acontecendo isso algum já? lugar. Tá. Agora mesmo, nesse momento, tá acontecendo isso, porque nós estamos aqui, tem uma cliente que veio ontem, que a gente estava na loja ontem, a gente explicou pra ela falou que voltaria hoje, voltou, já fez 5 ciclos agora, que eu tô acompanhando lá na câmera, chegou um casal agora e ela tá ajudando o casal Fizeram a mais usar, ciclo ó. que na minha lavanderia, ó. Exatamente. R$31. Vocês já fizeram Mais 100 e pouco ciclo. aí, cara. Pelo amor de Deus, tá indo bem, olha. Então, o que acontece é assim, você tá falando de tempo, né? Nesse momento, a gente tá todo o tempo lá. Então, assim, tem sido, inclusive, difícil trabalhar, porque O já trabalho, ele aconteceu... é irrevogável, né? Então, o nosso horário de trabalho, a gente não tem atuação nenhuma. Não tem como. Tem o meu sogro, Fica que pela fica lá câmera. pela câmera e ele auxilia. já acompanhou desde o começo. Vou agradecer meu sogro. Olha aí. Que legal. Isso Ele ajudou muito, inclusive em toda a obra, né? Uhum. E aí ele dá instrução. E É. aí a Juliana trabalha até às 16 e ela já vai direto pra lá. Aí eu tenho ficado lá até 20, 21 horas, que é o horário em que... Porque, veja também, isso é uma coisa interessante. A gente estava esperando o público que tinha na nossa região de moradia, Uhum. que são pessoas que trabalham normalmente em casa, ou que trabalham de madrugada. Então, elas usam a lavanderia durante o dia. O nosso público não usa a lavanderia durante o dia. Tem dia que é angustiante, que não entra uma alma até as 16 horas.
Daí começa. Aí esses dias a gente reveza, né? Eu tô Vamos, checando a Éder minha e aqui eu. agora, que eles Aí estão falando. Ó, o Éder foi com a ideia de chegar, limpar. Então a gente ficou 1 hora limpando. E a ideia dele era ir embora. Aí chegaram duas clientes novas. Ele ensinou, mas a senhorinha ficou insegura. Falou assim: eu não gostaria de fazer sozinha a secagem. Você pode ficar? Nisso que ele falou, tá bom, cancelou o que ele tinha lá. Nisso que ele foi ficando, foi chegando gente nova. Uhum. E ele foi ficando. Nesse dia, a gente fecha às 10. A gente teve que fechar 23 e pouco. Ele saiu de lá 23 horas. Porque foi chegando. Aí você vai recepcionando, vai Cara, não faz ideia, ensinando velho. tal. E aí assim, é interessante, porque a gente foi com uma Fecha meia-noite. expectativa. Inclusive, saindo daqui, Chega, vamos pra lavanderia. vamos tá? direto pra lá. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí. Eu tava falando pra ele aqui, ó. Só no Brasil que isso acontece. Estados Unidos, a gente já foi várias vezes, eu e a Bárbara. Não importa quantas dezenas, eu acho que chega quase. Não sei se chegou a centenas, mas dezenas de lavanderias que a gente foi. Todas elas têm um atendente. Só no Brasil acontece desse jeito. Ah, Né? Na Índia também, é um país mais subdesenvolvido, né? Também tem um pouco desse perfil. Nem tanto, porque na Índia é muito barata a mão de obra, né? Então os Uhum. caras ainda conseguem deixar a gente. Mas o Brasil hoje, dos locais que a gente já visitou no mundo, o Brasil é um dos poucos que tem, que não tem pessoas dentro da lavanderia. E que faz o processo de injeção de produto automaticamente, né? Nos Estados Nos Unidos Estados não tem Unidos é muito comum isso. É ainda o comum. pessoal levar o mas é o próprio cliente que produto. leva. É. Cara, eu acho que mais de 95% das lavanderias. É assim, né? Eu não achei até hoje nenhuma lavanderia com injeção. Lá. Não achei. Né? Não tem. Né? Porque lá a pessoa, ela, como já tem 80, 90 anos de lavanderia, 80 anos, né? De lavanderia de autosserviço, a gente sabe disso porque a gente tem amigos de 80 anos lá, de 90 anos lá, 95 anos, falou, ó, com 15 anos eu usei minha primeira lavanderia de autosserviço. Mas o cara sabe usar o Tide. O Tide é o homo dele lá, né? Então o cara leva o Tide dele, e aí tem gente que não quer sentir cheiro, então leva um outro produto, e eles sabem usar no geral. E o americano mesmo, que nasceu lá, Tá na cultura tá na deles, cultura né? dele. Agora você vai ver mexicanos fazendo besteira lá. E eu não tô falando que o mexicano, pelo amor de Deus, a gente tá no México, tá? Você vai ver mexicano indo lá e enchendo de produto químico, e a máquina enchendo de espuma e saindo por tudo que é buraco, né? Isso quando a gente foi lá, aconteceu. E aí o dono da lavanderia falou, calma aí, deixa eu falar. Por que você tá colocando tudo isso de produto na máquina? Ela falou, não, porque eu quero que lave bem. Mas vai ser espuma pela máquina inteira, né? Até parece que o cara... Mas eu vou dizer, um latino também fez a mesma coisa. Não sei de que país que ele era, eu sei que ele era latino, porque a gente se reconhece os latinos, né? Fazendo a mesma coisa. E aqui... Então, se você usa lavanderia não ponha produto químico nas lavanderia sem franquia, porque não precisa. Não precisa. Elas têm Produtos, medida, são tá? produtos específicos e E de eles- alta qualidade. E eles né? sabem manter qualidade. Isso. É. Agora, Agora, se for lavanderia ruim, aí tem que levar, não tem jeito. É. Acontece. for franquia, pode. Não, brincadeira. É, Pode não. é. Agora, na perspectiva de vocês, olhando hoje, vocês estão com a lavanderia inaugurada, né? Tá dando um esforço de trabalho maior agora no começo, que é normal, até essa cultura se estabelecer ali naquela região. Vocês, em relação ao que vocês estão sentindo hoje, vocês estão em paz com esse negócio, com a lavanderia? Vocês Dá pra perceber que enxergam não, né? Eu tô brincando. que é algo promissor, que vocês vão querer escalar, vai expandir, tem futuro na região de vocês? Ou não dá pra ver O que ainda, vocês... ou vocês ainda acham que tá muito cedo para poder fazer esse tipo de análise? Como que tá o sentimento de vocês? De verdade, nós já entramos nessa onda aí. Legal. Estamos com o nosso pranchão lá e não tem fim essa onda. É o momento, a gente percebe que a cada momento tem uma nova lavanderia e nós precisamos seguir essa onda. Não dá para acomodar agora. Posicionamento. Só tem um coisa, ou down, como é que você falou ontem? Só tem um plano, não tem outro plano. Não tem plano B. Não tem plano B. É o ditado lá do foguete e não tem ré. O foguete não tem ré. Entendeu? Então, assim, tranquilidade, eu acho que não sei se o tempo vai trazer, mas
Hoje é dedicação toda. Depois de muito tempo, ontem nós saímos para comer alguma coisa. Depois Fora. de 35 dias, a gente não saiu pra jantar Cinco não, nesses né? 30. Não, 35 de que eu digo que ela lavanderia aberta, né? Porque depois É, você ficar em porque obra, em obra, em antes obra. também Não tem. era. Então, assim, Aí não dá, aí não dá. também. Mas também saiu porque chegar em casa, fazer um feijão lá ia Sim. demorar. É, Então a tem gente. sido. Foi mais prático. Eu acho que vai ficar mais leve ao Foi mais longo pela do tempo, praticidade né? do que pela. Mas eu pelo quero saber, lazer. tiveram que tirar dinheiro no bolso no primeiro mês pra fazer alguma coisa? Não. Não. Ah, Graças bom. a Não. Deus. Qual é o negócio hoje? Isso já é o primeiro mês. Qual é o É. negócio hoje que no primeiro mês que tu abriu, tu Não, Não. é verdade. Isso nós conversamos ontem. A Ah, Juliana bom. falou com os olhos mareados. Foi. É? A gente Legal, já. legal. Estamos A gente sendo pagou todos os bem boletos. transparentes Que aqui. você Que tinha, como homem, feito os seus cálculos, falou assim, se não der certo, e quando ele vai falando aqui, ele pensa que, mas na minha cabeça vai fazendo os cálculos aqui, né? Dá pra fazer aquele negócio, aqueles cálculos que fica atrás daquela mulher da novela? Eu vou fazendo aqueles cálculos ali. Ele estava fazendo um cálculo porque se não desse, ele conseguia tirar dinheiro pra pagar. Sim. Sim, Não é verdade? sim, Então, sim. esse- A Aí gente você- tinha esse é essa, né? Você tem que ter esse aspecto um aí, fundo de ele caixa, é né? avaliado antes mesmo de contratar O o lavanderia curso. sem fronteira. Tá entendendo? Finalmente. Então é essa construção aqui. Então você joga numa planilha quanto é cada um, quantos tem que entrar, quanto vai ser. Ok, se faltar. Se Uhum. entrar um, a gente tem que colocar tanto. Se Sim. entrar 8, 10, É. Sim. já dá para pagar. Tem a Então previsão já, né, É. do que vai acontecer. Então é assim, quem quer entrar nisso, não se aventure. Uhum. Porque assim, não você dá. tem que avaliar Sozinho não dá. tudo, a cada centavo que vai sair, a cada centavo do seu custo fixo, você tem que avaliar. É. Sim. Porque você abre, hoje, graças a Deus, pelo nosso investimento, a lavanderia abre sozinha, Uhum. né? Então tem a porta automática, ela abre sozinha. A cada abertura daquela, Bom, antes de Jogo entrar o virou. primeiro cliente, você já tem uma meta de- tem gasto duas perguntas ali. que eu não posso esquecer de fazer pra vocês. Uma, como que isso uniu vocês como casal? E a outra é que vocês não podem fechar 10 horas da noite. Isso é um crime. Eu Vocês sabia estão que ele ia dizer isso. É. Eu falei, quando ele fez a última live lá pra falar de condomínio, eu falei, nossa, o Thiago vai ficar muito bravo quando a gente dizer Tem que a até gente fecha às local, 10. tem até local que Ele eu vai. analiso, mas não é o caso de vocês, cara. Vocês têm que Mas deixar essa você lavanderia sabe que, aberta. assim, Não vai dormir bem nos primeiros meses. Eu não dormi, não fiquei vai. 2 anos sem Isso. dormir bem. É isso. Eu vou que é economizar uns. adquirir a segurança, principalmente no local. Só que se e vocês tudo. acostumam de agora, vocês vão ter uma lavanderia movimentada todas as noites da vida de vocês. Então, é isso. E é isso que a gente observou dentro das nossas unidades. Porque a minha primeira unidade, eu passei 2 anos lá. Então, 2 anos foi marretada, foi porrada, foi sofrendo. Quando eu abri a segunda lavanderia, ela... E tu não fica preocupado não com a tua lavanderia aberta? Que é Ou uma quando a gente vai estratégia, abrir né? 24 horas? Pois é, temos que começar. Então, 24 horas Olha eu lá, não ele passo tem medo. bem, mas de verdade. Mas eu acho que assim, até meia-noite, quem pelo tem- menos, acho que precisaríamos Tá, quando que a gente pensar. vai abrir até meia-noite? Já começa Não, já uma meia-noite, negociação. assim, tomar coragem agora. Inclusive, na noite que antecedeu a inauguração, nós saímos de lá às 4h15 da manhã, porque a fachada Foi feita atrasou na muito véspera. e ela É. foi feita na véspera. Uhum. Então, o que nós percebemos? Era por volta de 1h30 da manhã, uma galera descendo da academia, que é 24 horas, Que é do lado. né? Olha isso. É, Uma 24 a academia é 24 ali. horas. E Ah, Uma aí, academia do assim, lado. Olha lá, o Thiago agora Mas ele vai ter um eu- treco. É impressionante. A gente tá vendo um acho que já movimento deu. promissor, assim. Acho que a ideia é que isso cresça mais, né? A gente tem expectativas, né? Tem muita gente pedindo Eu quero uma máquinas. mensagem no final desse mês, falando assim, a gente cresceu 20%, mas a gente ainda não acredita ainda. Muito, né? E no mês que vem, A gente não acredita. tô faturando 20 mil, será que eu devo comprar uma nova máquina? Então, Né? a nova Tu máquina. acredita Então... que tem gente que fala isso pra mim? Não, aí depois o aluno esquece, né? É verdade. Não, você tá de brincadeira. A gente fica. Ai, olha lá, tem gente chegando com mais 2 sacos. Olha que alegria, gente. Essa? Deixa eu ver. ó, caso real. Ele mandou pra ele. Aqui, olha. Dá pra ver? Dá. Vê, mostra lá. A mulher chegou com 2 sacos, mas ela Clientes escondeu ele. resolvendo o seu problema do sábado. É isso. É isso. E o que vocês diriam para quem
Para quem quer entrar nesse mercado, para quem tá planejando, né, sair da CLT igual vocês, a gente pode falar de coisas que a gente vive, né? É. Então eu queria, na perspectiva de vocês aconselham hoje, né? A gente está aqui num podcast, tem pessoas assistindo a gente. Vocês aconselham essas pessoas a entrar no Lavanderia Sem Franquia, a entrar no mercado de lavanderia? Vocês acham que é algo que vocês aconselhariam para um filho seu, por exemplo? Pô, um filho Nem meu estamos lá na frente, demonizando a ou o meu CLT, tá? irmão, Sim, ou meu claro. irmão, um irmão, um parente seu, alguém que você É. ama, você aconselharia a abrir uma lavanderia? Eu vou dividir a resposta em duas respostas. Se for um concorrente, não. Se for Primeiro. mesmo, Isso, é isso. É tipo isso. Primeiro, lavanderia sem franquia em detrimento de qualquer franquia, fato, Sim. né? Desde o primeiro contato, faça o seu próprio teste, entre em contato com franquias, como nós fizemos, avalie o contato, avalie as suas respostas às suas necessidades. Os investimentos. Os investimentos. Tudo que você vai ficar amarrado de valor, de taxa, refém. Avalie de o tudo. seu custo fixo, né? Então, pagar um royalty e investir no seu marketing é muito melhor. Sim, Depende, né? se você faz a conta, você vê. Se você só quer o que você Então- acha que é facilidade da franquia, né, entre muitas aspas. Aí a segunda parte da resposta. Avalie o que você tem disposição a fazer. É. Se você está pensando que vai abrir, vai deixar lá, Não é. É isso, isso, né? Sim. é isso. tem que ter a sua atuação, né? A equipe dá o suporte, mas procure consultá-los quando você realmente não tem uma opção, para não ser aquela pessoa chata. A gente vai tentando É. caminhar só, Então né? a gente tenta fazer filtros no que a gente tem de questão. Se não deu para resolver mesmo, nós vamos recorrer. E aí joga lá no grupo, a Gabi, se não é ela vai direcionar para alguém e vai ter a solução, né? E soluções rápidas. Rápidas, sempre rápidas. É porque Isso é sempre é legal. emergencial, gente, o que a gente precisa agora, né? Igual Sim. quando eu falei pra vocês que a gente precisou. Inaugurou no sábado, no domingo a gente amanheceu sem internet. A região não tinha internet. A gente só tem uma operadora lá e todos os comércios sem internet. O Éder desde as 7 horas da manhã na loja, porque na época a gente não tinha automação da porta. E aí não tinha. Eu tive que mandar mensagem pro Thiago. Era 7h30 da manhã, ele tava comigo no Todos os telefone. domingos, ao longo de 3 Ele anos, tava- a gente foi chamado. Ele tava comigo, ele ligou. Aí eu falei, meu Deus, aí o Thiago já tá de 7h30. Aí ele falou, não, é assim, você tem que estar lá. Eu falei, mas o Éder tá lá. E aí ele falou, é aquele procedimento, faz assim, recebe, né, faz o Pix pra você ativa a máquina, né. E isso foi uma coisa que acabou gerando tão legal, que tem clientes que chegam com dinheiro lá, e se a gente tá lá na loja, a gente pega o dinheiro e coloca na máquina. Às vezes dá algum E problema. tem coisa que não tá nessa dashboard Tem ainda. muita coisa que não tá nessa dashboard. Tem, Vai abrir tem. 24 horas, tá? Tem que não tá, que Tem. daí é isso, assim, que às São coisas vezes que cai, não às foram vezes faladas pra cai gente. coisa que você ativa manual. Então, Cai. assim, tem. Então, assim, é coisa que você vai pegando com o Star. Eu acho que, assim, a gente já sabia que a gente ia precisar se dedicar nesse começo. Mas Mesmo sendo isso tem CLT, trabalhando 15 horas mas por isso tem dia. exigido mais do que a gente imaginava. Por quê? Porque as pessoas realmente não sabem. Assim, a gente achou que talvez fosse chegar uma galera que já conseguiria se resolver. Não, e aí a gente fica muito tenso quando tá alguém lá, porque a maior parte não sabe Mas se virar, exigir né? mais é algo ruim ou é algo bom? Porque exigir Não, mais é pra legal. mim é algo Não, ruim. E E aí eu quero saber, na tua perspectiva, é algo ruim ou é algo bom? Thiago, o que a gente tem visto agora é que essa exigência tem gerado frutos. Então é algo bom. É algo bom. Nesse momento É. assim, a gente tá ficando ali. Mas são esses clientes que a gente recebeu, que a gente esteve lá, que agora estão nesse momento na minha loja atendendo os outros clientes pra mim.
Exato. E esse Quanto tempo marketing, vocês vão estar né? nessa prisão? É né? isso, Que é vocês falam. isso. Essa é a questão, né? Essa é a nossa preocupação, mas que eu acho que não deve durar Passa. tanto tempo, tantos meses. Eu acho que é o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, né? Agora temos até dezembro aí que as coisas vão bombar. Esses dias eu tava lá no grupo do suporte, porque o Thiago fica assim todas as lives, se prepare para o Natal. Eu falei, gente, quando o Thiago disse se prepare para o Natal, o que ele tá querendo dizer? Vocês podem ser mais claros? Vocês podem ser mais claros? Não, é porque... Eu falei, não, eu quero clareza, porque eu preciso saber se eu preciso pegar folga, porque eu sou CLT. Eu acho que vai Vocês precisar. precisam me dizer o que eu tenho que Peguem as fazer, férias de vocês. né? não Porque deve- assim, a gente não sabe quando Essa é a diz, próxima né? máquina. Exata, né? Então, É, porque leva é a isso, máquina né? de casa de vocês pra lavanderia, joga lá atrás e... Porque vai precisar. Só um adendo ao que o Fábio falou. Essa questão de os clientes que estão lá ajudar os outros é aquele que criou afinidade, É. Uhum. né? Então ele tem predisposição, ele gostou e ele está indicando para o outro, Sim. né? Então tudo isso é a afinidade que a gente vai conquistando com isso, Sim, né? sim. Então, e é esse o diferencial, né? Exatamente. Falamos sobre concorrentes que podem aparecer e tal, mas ele vai avaliar o que ele teve de entrega. pra De ele. entrega, exatamente. Pô, Bom, legal, eu muito queria legal. ver se a gente fazia algum desafio agora aqui no Natal, mas os caras estão escondendo os números, né? Não dá nem pra gente fazer um Tá na desafio, planilha. né? Mas assim, ó, é muito bom ter cliente que não sabe o que tá fazendo, É. que tá indo lá pra usar, porque significa que a gente tem público pra isso. É. E quando a gente começou essa pesquisa, né? A gente pagou uma empresa, olha só, porque eu fui candidato a vereador, né, em 2016 ali, né, 2018. E ali eu aprendi que a gente conseguia contratar empresas para fazer pesquisa, precisava fazer pesquisa em determinadas áreas para entender. Eu falei, cara, e se a gente fizesse uma pesquisa de lavanderia de autosserviço, né? Aí ninguém fez essa pesquisa, a gente contratou uma empresa pra fazer pesquisa a nível Brasil para entender quantos por cento de pessoas utilizavam lavanderia de autosserviço. Uhum. Então, quando a gente começou, era 3. Depois a gente fez uma nova pesquisa no ano seguinte, Quatro. foi em 2024, foi 4%. Em 2025 a gente ainda não fez pesquisa. E aí, a gente pegou o dado, não vou falar da multinacional, mas é o maior montador de uma das maiores montadoras de marca do mundo, junto com o CEO com o CEO, né, mas eu falo CEO, com o CEO dessa empresa, e ele falou pra mim assim, ó, Thiago, aqui nos Estados Unidos 60% das pessoas usam lavanderia de autosserviço. Né? Ah, é? E aí? Aí falou, eu montei na Índia tá desse jeito. E aí ele começou a falar da Forbes e das empresas, que a Forbes tinha feito uma análise lá. E a gente observou que um país em 10 anos saiu de 3% para 14%. Nós estamos falando de 2016, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25. Uma pandemia. né? Então, daqui a pouco, a gente tá chegando a 14%. Quanto que vocês imaginam a perspectiva de crescimento de quem acertou num ponto comercial onde vocês estão lá? Né? Então, daqui a 2, 3 anos, que não tem mais muito tempo, esse número que já deve estar em 5% vai começar a crescer para 7, 8, porque o crescimento, ele é exponencial. E a gente não sabia, mas como saiu de 3 para 4? E agora a gente não sabe quanto está crescendo, porque a gente já iniciou a pesquisa. A gente já sabe, eu não posso ainda divulgar, porque a gente não tem dados oficiais, né? A gente já sabe que esse número está crescendo exponencialmente. Então, quem sabe fazer cálculo exponencial sabe já para quanto já está indo esse ano. Então, a gente acredita que se continuar crescendo exponencialmente, em 2 ou 3 anos a gente está atingindo níveis de 12, 13% de população. E o motivo disso é isso aqui, ó. Vamos lá. É isso. É lapidação de comportamento. Eu fico muito feliz quando eu vejo As crianças lá uma dentro. criança dentro da minha lavanderia. É, porque Né? daí... Porque ela tá aprendendo, ó. Ela tá aprendendo a utilizar a máquina. Ela tá vendo a mãe dela, ou o pai dela, ou a avó dela com ela dentro de uma lavanderia, então ela já tá se habituando a fazer esse tipo de serviço, a consumir esse tipo de serviço. Então o Brasil, igual o Thiago falou, vai ser uma curva A exponencial. Bárbara falou ontem pra mim, ela falou assim, tô com a roupa toda suja, vamos lavar na lavanderia. Ah, amor, mas a gente se esqueceu, a Ana Paula tem uma máquina bonita, né? Eu falei, nossa, velho, tem que jogar detergente dentro da máquina? Eu vou ter que jogar detergente dentro de uma máquina de lavar. De jeito nenhum. É uma audácia. Voltamos ao tempo das trevas, das pedras. Mas eu te juro, eu pensei nisso, eu falei, cara, eu vou ter que botar amaciante dentro daquele equipamento.
mas a máquina dela é boa e tal. Eu falei, cara, vou ficar sem lavar roupa. É. É. E É. nas lavanderias Hum. que a gente tá abrindo na América Latina, a gente vai levar esse mesmo modelo. A gente vai agradecer a presença deles de vocês terem vindo até aqui. A gente vai fazer uma visita na lavanderia. Isso, não sei queremos, se vocês vão. claro, vamos. Então eu quero finalizar esse podcast hoje aqui agradecendo a presença, vocês terem vindo de longe, porque São Paulo, sendo perto, é longe. É de qualquer longe. jeito, né? E dizer como é gratificante a gente falar assim. A Bárbara falou: eu vou chamar uma aluna que é tão legal e falou com vocês, e vocês vieram também, não precisou de muito esforço para chamar, né? Vocês vieram aqui por conta própria e tal, então é um prazer estar aqui com vocês dois, então eu agradeço. Nós também. Obrigada, gente, é muito Ainda legal. bem que o Éder entrou, Roger. Viu? Ele não ia inicialmente, Oh. inicialmente ele não queria, tá vendo? Agora... Né?